e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Muito bem, nós estamos aqui numa maratona de 43 semanas. Já começamos, hein? E agora nós estamos falando sobre a Bíblia, nesse momento. Depois vamos falar sobre a ciência, a Bíblia e a ciência. Nós vamos falar depois sobre Israel e a igreja. E vamos falar sobre você e o fim de tudo. Esse é o tema desse estudo, tá bom? E nós temos 43 encontros. Esses encontros já falamos sobre a autoridade da Bíblia, no primeiro encontro. Falamos sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Semana passada, o cânon e os livros apócrifos. Hoje vamos falar sobre a Bíblia e a inspiração. E eu vou dar uma pausa aí para os irmãos respirarem de 2 semanas, porque os irmãos podem ter ficado cansados de tanta informação. Então, vou dar uma pausa, vou fazer uma cirurgia na sexta-feira agora e outra na outra sexta-feira. Então, não estarei aqui com os irmãos, mas já convidei o meu irmão mais novo, o irmão Eric. Tirei até o cavanhaque, irmão, mas não é por causa disso, não. Então, o irmão não é irmão mais novo, não. É que falaram que ele era meu irmão mais novo. Então, ele vai estar aqui nas quartas-feiras trazendo a direção do culto, a palavra, por 2 quartas-feiras. Domingo nós teremos de manhã o pastor Ricardo, que está ali também, que é meu irmão em Cristo também, né, muito querido. À noite teremos o irmão Marcos. No outro domingo é ceia do Senhor. Então, o Kleber vai estar trazendo a palavra e o pastor Ricardo estará servindo a ceia do Senhor juntamente com os diáconos, não é? E à noite o pastor Ricardo traz a palavra. E na outra quarta-feira, acho que, deixa eu ver, se der tudo certo, aí na outra ainda é o irmão Eric. Aí no outro domingo eu já estou de volta, tá bom? Então eu estou ficando senil, que eu tenho uma doença que chama catarata senil. Então vou fazer uma cirurgia e recuperar a vista aí, que está ficando escura a minha vista, né? Não sei, quem já fez aí deve saber como é que é, né? Então diz que vai ficando embaçado. E a gente só percebe depois que faz a cirurgia. Então estou esperando para ver se eu enxergo direito aqui. Muito bem. Então, queridos, muita alegria para nós, estou muito feliz aqui. Deixa eu ver aqui se alguém mais deu boa noite para nós aqui. Olha, irmã Vera Lúcia Babo também está com a gente, irmão Marcos Ramos, boa noite. E a irmã Rod está pedindo uma oração por uma viagem que ela vai fazer amanhã para Campinas, porque a bisnetinha dela vai fazer 1 aninho no sábado. Então, irmã Rod, irmão Aniel, leve nosso abraço, parabéns, né? E vamos estar orando por vocês. Também, a irmã Palmena está com a gente aqui, obrigado, viu? Boa noite. Está de longe aí, mas está acompanhando. Muito bem, queridos. Hoje nós queremos continuar nosso encontro, então, e vamos falar sobre a Bíblia e a sua inspiração. E eu fico muito feliz que você esteja participando desse encontro, porque esses assuntos acontecem às vezes uma vez na vida. Quando é que a gente vai fazer um estudo desse outra vez? Não sei, né? Então, às vezes é uma vez na vida. Olha aí, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos que os livros da Bíblia foram transmitidos de maneira exata e são documentos confiáveis de eventos, ou aliás, dos eventos que eles relatam. Agora, nós vamos fazer algumas perguntas. Eles são mais confiáveis do que a literatura histórica? Uma pergunta. Realmente nós podemos afirmar que esses relatos são a palavra de Deus? Muito bem. Então, em primeiro lugar, hoje a gente quer tratar da natureza da inspiração. Vamos pensar um pouquinho sobre a inspiração. Nós poderíamos afirmar que, de fato, a Bíblia é um livro inspirador, né? Fazendo um jogo de palavras, a Bíblia é um livro inspirador, mas poderia não ser diferente de outras obras literárias. Esse ponto de vista colocaria a Bíblia no mesmo nível de outras produções humanas. Isso nega a possibilidade de que o próprio Deus tenha revelado as suas palavras através das Escrituras. Agora, outras pessoas podem também afirmar o seguinte,
que a Bíblia é um livro em parte inspirado e em parte não inspirado. Esse ponto de vista, ele limita a maneira e a quantidade em que a revelação de Deus pode estar contida na Bíblia. Por exemplo, estas pessoas dizem assim, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus em alguns trechos. Ou a Bíblia, em alguns lugares do texto, se torna a palavra de Deus. Mas a ideia nesse caso é que a Bíblia contém a palavra de Deus ao transformar o leitor individual no determinador final da inspiração. Como alguém pode determinar quais partes da Bíblia compõem a revelação de Deus e quais que são de origem humana? Quando o indivíduo, ou até mesmo uma comunidade de indivíduos como a igreja, transforma-se no determinador da inspiração, ele fica emaranhado em seu próprio sistema. Ele não tem uma maneira adequada de discernir se é inspiração e se é inerente em qual parte da Bíblia. Então fica irreconhecível. Ou seja, torna-se subjetiva essa afirmação. Agora, em terceiro lugar, existe a possibilidade de que a Bíblia é a divina palavra de Deus. Simplesmente que ela foi ditada por Deus a autores humanos escolhidos. Esse ponto de vista, ele é parcialmente correto, mas isso ainda precisa de um pouco de refinamento que nós vamos passar no quarto ponto. Por quê? Porque, de alguma forma, nós não teríamos uma linguagem, um jeito de falar ou de escrever daquela pessoa que foi inspirada. Então essa posição, ela é popular nos chamados liberais, ou nas pessoas que não são religiosas. Eles até acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles acreditam que Deus, ele mandou escrever exatamente do jeito que está escrito. Vou explicar melhor daqui a pouco. Agora, que Deus não permitiu que houvesse pensamento, visão, temperamento, interesses, hábitos literários, idiosincrasias e estilo próprios, a ponto de que os primeiros ouvintes e leitores pudessem entender. Então, as pessoas que pensam assim, entendem que mesmo os primeiros ouvintes não entenderam nada do que estava sendo falado. Agora, o quarto ponto vai esclarecer melhor. Quarto ponto de vista, que eu acredito seja o melhor para nosso entendimento. A Bíblia é um livro divino, divinamente inspirado, mas escrito por seres humanos. De forma extensa, esse ponto de vista reflete o ensinamento bíblico, que a própria Bíblia, em tudo que ela diz, é produto de revelação divina, contudo, canalizada, mas não corrompida pela agência humana, através de talentos especiais, da formação e da perspectiva dos autores que complementaram e não restringiram o que Deus pretendia revelar. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia você vai encontrar textos, poesias, você vai encontrar histórias, você vai encontrar um jeito de escrever da época que a pessoa escreveu. Então a gente não pode ignorar isso e achar que isso não aconteceu. Agora, de onde vem essa questão de inspiração? O termo inspirado vem de um termo grego, theopneustos, que significa respirado por Deus. A fonte de toda a Escritura é Deus. As Escrituras, embora inspiradas por Deus, também são produto de canal humano,
Deus usou pessoas, homens que registraram a verdade divina conforme foram dirigidos pelo Espírito Santo. É importante compreender que essa reivindicação da inspiração é feita pelas próprias Escrituras. Não é algo que foi imposto por uma igreja, por exemplo. De Gênesis a Apocalipse, os autores das Escrituras afirmaram que estavam registrando a palavra de Deus. Consistentemente encontramos frases como estas: assim diz o Senhor, ou Deus disse, ou veio a palavra do Senhor, e assim por diante. Agora, qual é o alcance dessa inspiração? Assim como nós já lemos em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, nós temos um princípio importante que tem que ser, ou pode ser extraído dessa passagem. A inspiração das Escrituras é completa, indicando que o inclui todo o conjunto dos textos sagrados. No contexto aqui de Timóteo, Paulo estava falando do Antigo Testamento. Por inferência, incluímos nas Escrituras também o Novo Testamento, porque também era lido e ensinado nas igrejas, e dito e afirmado como palavra de Deus. Agora, eu quero falar sobre um termo aqui que é usado, inspiração plenária. Eu já vou explicar. Quando se fala de plenária, quer dizer toda, né? Então, toda a Escritura, ou todo o conjunto da Escritura é inspirado por Deus. A inspiração é total. Cada porção da palavra de Deus foi respirada por Deus. Muitos versículos mencionam isso. Não vou ter tempo agora para ler vários, mas eu quero que você se lembre que nós temos aqui, quando Jesus disse assim: são estas palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O ensinamento é claro nas Escrituras, que tudo é inspirado por Deus, tudo é considerado exato. Isso não significa, contudo, que cada declaração da Bíblia declare a verdade em si mesma. Ué, como assim? Vou explicar. Por exemplo, a Bíblia não fala o que Satanás falou? Fala. Agora, Satanás fala alguma verdade? Não. Então, está registrado nas Escrituras, é palavra de Deus, mas não podemos ter como verdade absoluta. Por quê? Porque são palavras de Satanás. Então nós somos advertidos e ensinados através da leitura e do ensino, mas temos que tomar cuidado, porque aquilo não é tudo lido e achado como verdade. Tomar muito cuidado isso, tá? Tem um texto que está, quando aquele cego que é encontrado por Jesus no livro de João, e existe uma discussão lá e diz assim: sabemos que Deus não fala com pecadores. Então, se uma pessoa pegar essa informação, Deus não fala com pecadores? Então Deus nunca falou com ninguém, é bíblico. Mas quem está falando aquilo? Não é Jesus que está falando aquilo. São os homens que encontraram o cego, ou o cego falando. Então, quem é que falou aquilo? Então, tomar cuidado. Se Deus não fala com pecador, então não fala com nenhum de nós aqui. Então nós estamos tudo perdido. Então quando o profeta falou, também não foi Deus que falou, porque ele era pecador. Então a gente tem que aprender a interpretar o texto corretamente. Muito bem. Agora, é uma inspiração verbal. As Escrituras indicam que a inspiração alcança não apenas a Bíblia inteira, mas cada palavra por si. Sim, foi tudo inspirado. Quem é que estava lá no céu para saber o que Satanás falou no livro de Jó, por exemplo? Então, isso é inspirado. Mas nós temos que tomar cuidado para ver quem falou o quê. De repente, foi uma pessoa que queria enganar ou prejudicar outra. Está sendo contada uma narração, não é? Então, não apenas os pensamentos ou a intenção das Escrituras foram divinamente inspirados. Alguns versículos, eles inferem a inspiração verbal. Por favor, Jeremias 1, de 7 a 9, para você entender melhor isso.
Jeremias 1, de 7 a 9. Olha, aqui temos um texto interessante. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja que interessante esse texto. Primeiro, o profeta estava dizendo: eu sou uma criança. E o texto registra Deus dizendo: não diga sou uma criança. Isso não é desculpa. E isso está registrado. Nós poderíamos ter na Bíblia somente as palavras após o toque de Deus, não é? Após esse diálogo poderia ficar de fora. Não, essa interação com o que Deus está fazendo no coração do profeta, na boca do profeta, está acontecendo aí, e nós temos registro disso. Êxodo 34, 27, olha só que texto bonito. Êxodo 34, 27 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Perceba o seguinte: o que está escrito antes só tinha sido falado, e agora então foi registrado como um concerto, como uma aliança. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, não são apenas palavras escritas num livro, são Espírito e vida. Dois conceitos difíceis de explicar: Espírito e vida. Por quê? Porque são difíceis. Você não consegue muito bem explicar o que é vida e o que é Espírito. Mas isso é a definição da palavra de Deus. Mateus 4,4 diz assim, Jesus dizendo, né? Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas, aqui minha inferência, viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, as palavras de Deus são vivas. Então, quando você lê aí, você pode ter certeza disso. A verdade desse ensinamento pode ser encontrada no fato de que os apóstolos, às vezes, fundamentavam os seus argumentos em uma palavra das Escrituras. Por exemplo, o apóstolo Paulo citou uma profecia do Antigo Testamento e argumentou com base em uma palavra do Antigo Testamento. Veja lá em Gálatas 3,16. Gálatas 3,16, você vai vir lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Ele está usando aqui um texto do Antigo Testamento para trazer aqui que, se está no singular é só um, é só Cristo. Então, ele está usando o Antigo Testamento para fazer isso. Muito bem. Um outro conceito também de que nós podemos ter certeza que a Bíblia é inspirada é o conceito de infalibilidade. O que seria isso? Então, falível é uma coisa que passa, que tem erro, é uma coisa que tem algum engano. A palavra de Deus não tem erros. A palavra de Deus não tem algo que não vá acontecer. É uma verdade que está sendo ali. Então, como uma pergunta que as pessoas fazem, né? Como que pessoas falíveis poderiam escrever um texto infalível, um livro infalível? Muitos argumentam que isso é um motivo para dizer que a Bíblia não é um livro verdadeiro. Agora, pelo fato de ter autores humanos, os homens de fato são falíveis, mas uma vez que a Bíblia foi escrita por homens falíveis, ela poderia ser um livro falível. No entanto, uma literatura humana pode também ser sem erros. Como assim? Vou explicar. Uma receita de bolo que você fez lá e acertou, não pode dar certo o bolo?
Então não é motivo para discutir isso daí. A gente pode escrever uma coisinha pequena sem nenhum erro. Às vezes consegue, né? Escrever uma frase sem errar uma vírgula, um acento. Então, nem tudo que nós fazemos está tão errado assim. Mas isso não é o motivo. O que acontece é que a Bíblia é infalível, porque ela é a palavra de Deus. Você pode marcar aí. Tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Então é uma certeza que nós temos. E ninguém até hoje pôde contra-argumentar isso. E nem poderá. Agora, e eventuais contradições da Bíblia? Talvez um leitor atento tenha encontrado alguma aparente contradição. Se a Bíblia é divinamente inspirada, então o Senhor é responsável pelo conteúdo final da Bíblia. Sendo assim, nós precisamos examinar a questão das chamadas contradições que se encontram em suas páginas. Uma Bíblia que contenha erros ou contradições é inconsistente com o que Deus revela. Então, uma avaliação detalhada da questão prova que a Bíblia não discorda de si mesma, em nenhum momento. Uma das coisas para a qual a gente apela, que as pessoas ficam apelando, é que a Bíblia tem contradições. Acontece que nós temos que tomar cuidado, porque tudo que foi examinado, tudo que foi devidamente estudado, verificou-se que não tinha contradição nenhuma. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas criticam na Bíblia, que ou uma coisa é ou ela não é. Vou dar um exemplo. É possível uma lâmpada estar apagada e acesa ao mesmo tempo? Não, né? Teoricamente não. Mas, por exemplo, se eu acender uma lâmpada e colocar um balde em cima dela e você não vê, ela está acesa, mas você acha que ela está apagada, não é? Então, a gente às vezes tem que tomar cuidado com uma eventual contradição, é que nós não vimos o todo. Nós podemos dizer, olha, não acendeu a luz. Eu liguei aqui e não acendeu a luz. Mas às vezes a luz, a pessoa fechou a porta, por isso que eu não estou vendo a luz acesa. Então, tomar um cuidado com essas questões. Por exemplo, imagine que alguém tivesse dito que Jesus morreu em Jerusalém e outra pessoa tivesse dito que no mesmo dia Jesus morreu em Nazaré. Então, aí é uma coisa difícil de explicar, certo? Que aí, como que uma pessoa morreu em dois lugares diferentes ao mesmo tempo? Muito bem. Acontece que esse tipo de erro não tem na Bíblia. Quando enfrentamos possíveis contradições, precisamos lembrar, no entanto, que existem coisas que não necessariamente são contraditórias. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é Deus e Ele é homem. Alguém desavisado vai falar, agora o que Ele é, afinal de contas? Ele é Deus e é homem, 100% Deus e 100% homem. Como que pode ser isso? É um mistério, mas é verdade. É como alguém já disse, durma com isso. Seja feliz desse jeito. Porque tem coisas que não têm explicação, mas não significa que não são verdade. Nós, por exemplo, pela Bíblia vemos que Deus é trino. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um só. Aí você fala, como que é isso? É um mistério. Durma com isso. Seja feliz. Aprenda a aceitar uma verdade mesmo sem compreendê-la. Ora, pense um pouco aqui. Por exemplo, eu estou aqui em pé diante de vocês agora, não estou? Tudo bem. Eu tenho aqui uma unha. Olha, está nascendo aqui no meu dedo, está vendo? Ela cresce todo dia. Tem que cortar. Agora, o fato da unha estar ligada aqui na minha carne é um mistério para mim. Eu não sei como é, eu nunca estudei. Se eu apertar aqui, parece que tem carne, depois já é unha. Como que ela nasce aqui? Não sei. Mas isso é mentira, porque eu não sei? Eu estou falando uma mentira, porque eu não sei como é que a minha unha nasceu aqui? O fato de eu não saber explicar, não quer dizer que não seja verdade. A gente tem que tomar um certo cuidado. Porque nós lemos na Bíblia algumas coisas que a gente não sabe explicar, e a gente quer ter como mentira. Mas não é. Eu não sei explicar um monte de coisas. No entanto, são verdades. Sabe uma coisa que eu não sei explicar? Olha, você está aí onde você está sentado e
eu estou vendo a luz aqui, ó. Para mim a luz está aí, você aponta em outra direção, não é? Se a gente apontar para a mesma lâmpada, nós não estamos apontando em direções diferentes? Então um de nós dois está mentindo por causa disso? Não, depende do ponto de vista, depende de onde nós estamos, depende de como nós vimos, depende de onde a gente está, certo? Então, é muito fácil criticar, mas a gente tem que ver esses detalhes aí. Em determinados momentos, a Bíblia apresenta uma visão humana do assunto. Em outros momentos, apresenta uma visão divina. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, do ponto de vista de Deus, eu já nasci, vivi, morri, já sabe o dia que eu vou morrer, sabe todas as palavras que eu vou dizer, tudo que eu vou fazer, tudo. Mas do meu ponto de vista, tem uma ordem sequencial acontecendo aqui. Agora, Deus às vezes afirma coisas sobre países, sobre reis, sobre pessoas, que para Ele já aconteceram, mas para nós não. Então, não é porque a Bíblia fala uma coisa que aquilo é mentira. Significa dizer que aquilo está sendo visto do ponto de vista divino. E algumas pessoas podem ver alguma coisa também. Por exemplo, do ponto de vista dos discípulos, quando Jesus ele ressuscitou, eles acharam que alguém tinha feito o quê com o corpo dele? Roubado o corpo, não é isso? Roubaram o corpo do meu mestre. Mas isso foi o pensamento que eles tiveram. Quando Jesus estava andando sobre as águas, será que Jesus andou mesmo sobre as águas? Sim, a Bíblia diz que sim. Mas quando ele estava andando sobre as águas, um dia, eles acharam que era um fantasma. Era a visão deles. Mas Jesus falou, não sou um fantasma, sou eu. Então a gente tem que aprender essas coisas aí. Vamos lá, olha só. Uma aparente contradição da Bíblia. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 5. E nós vamos ver aqui que temos uma história aqui. Juízes 5, 25. Desculpa, não falei o versículo, né? Isso aqui é uma música, tá bom? Aqui nós estamos dentro de uma música que está sendo cantada, um canto de vitória. Tá certo? Você não leu o contexto, mas eu estou avisando você. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. À estaca estendeu sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores a sua direita. E matou a Sísera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Presta atenção. Se você ler aqui, eu não sei se você tem essa noção. Parece que ele estava com um copo de leite na mão assim, e uma manteiga na outra. Eu não sei se você está entendendo o que estou falando. E a Jael, que é a mulher que fez isso daí, veio assim correndo e enfiou uma estaca na cabeça dele, deitou ele no chão e bateu. Nenhum soldado conseguiu fazer isso, mas ela conseguiu. Agora, vamos para Juízes 4, 21. Juízes 4, 21. Está escrito assim: então Jael, a mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Agora uma pergunta: ele morreu tomando um copo de leite ou ele morreu dormindo? O que você acha? Eu acho o seguinte, não acho, eu tenho certeza. Ele chegou na casa dela e pediu água. Ela falou, não tenho água, eu tenho leite, pode procurar lá depois. E aí ela falou assim, eu não tenho água, eu tenho leite, toma leite. Ele tomou leite, comeu, não está falando que ele comeu pão, mas manteiga deve ter passado lá. Tomou um café com leite lá, um pão com manteiga. Estava cansado, dormiu e ela fez isso. Na música, no capítulo 5, eles não entraram em detalhes. Porque no hebraico é uma rima. Então é uma poesia que está sendo contada. Então é uma aparente contradição que não tem contradição nenhuma. Outra coisa, no Novo Testamento tem um texto que diz que Jesus, ele curou 2 cegos. E no outro texto paralelo diz que ele curou um cego. Agora, qual dos 2 textos está certo e qual está errado? Vamos imaginar o seguinte, você já foi em velório, né? Então você vai no velório, você entra,
Não sei como é que você faz, mas vamos supor que você tem que trabalhar ainda. Então você vai lá, entra, e a irmã Beatriz está lá sentada ali. E o caixão está lá. E aí fala, irmã Beatriz, bom dia, tal, tudo bem. Aí você sai e diz assim, eu fui lá, só tinha, certo? Quantas pessoas tinha? Tinha você e a irmã, né? 2. Mas daqui a pouco chegou outra pessoa, sentou do lado dela. E aí veio outra pessoa, cumprimentou a irmã Beatriz, cumprimentou o Joãozinho e saiu. Quem está mentindo? Um falou que tinha 2 pessoas sentadas e outro falou que tinha uma. Quem está mentindo? Nenhum. Uai, depende do momento que a pessoa viu, de onde ela estava vendo, de quem contou. Onde tem um, pode ter outro, que a gente não viu. Então tem gente que usa essas bobagens para criticar a palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa que quando lá no farol, você bate o carro, olha para o farol lá, está vermelho. Aí a outra pessoa olha no relógio, fala assim, tá, aí agora está verde, ó. Tá, quando eu olhei estava verde. Mas quando que você olhou? Imediatamente após. Mas imediatamente após a cor do farol pode mudar, não é? Então você entende que não é? A gente tem que tomar um certo cuidado com bobagens que a gente coloca e não são verdade. Por exemplo, uma outra dificuldade, Atos 9:7. Veja na sua Bíblia aí. A pergunta é, quem ouviu e quem não ouviu aí o negócio? Vamos ver. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E agora Atos 22:9. Atos 22:9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E agora? Ouviu ou não ouviu? Então aqui é o seguinte, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita, o Novo Testamento a gente aprendeu que foi escrito em grego, nós já vimos isso aqui. Na língua grega, aquela parte que ouviu no 9:7, quer dizer o seguinte, veio um som, mas não foi entendível ou inteligível, não consegui compreender o que estava sendo dito. Então o apóstolo Paulo vai dizer, eles não ouviram, certo? Então não é que ouviu um barulho, mas não entendeu o que estava sendo dito. Então o apóstolo Paulo, isso não sou eu, não é explicação minha não, tá? É o grego que traz essa informação, que quando nós vamos traduzir, se você vai traduzir uma coisa, tem palavras na língua portuguesa que não abraça tudo que o grego fala. Tá bom? Alguém já falou assim, que tem uma diferença entre ouvir e escutar, não tem? Eu não sei se tem, porque eu uso os dois, mas os estudiosos dizem que tem. Que escutar não é ouvir, ouvir é entender, não é assim? Então lá significa escutaram, mas não entenderam. Então tem todos esses cuidados aí que a gente às vezes não toma esse cuidado. Muito bem, só para que não fique aí aberto, né? O verbo ouvir não é o mesmo nas duas narrativas, tá bom? Então, em Atos 9:7 foi usado o verbo como genitivo, em Atos 22:9 como acusativo, ou seja, tem situações diferentes. O genitivo simplesmente expressa que alguma coisa foi ouvida ou que certos sons chegaram aos ouvidos, mas indica que a pessoa não compreendeu o que estava ouvindo. A construção com o acusativo, entretanto, descreve que uma pessoa compreendeu a mensagem que foi falada. Então, em Atos 22:9, não está negando Atos 9:7. Existem verbos colocados em situações diferentes. Então, a Bíblia, eu não vou dar todos os exemplos da Bíblia, mas também é preciso destacar que quando uma possível explicação é dada a uma dificuldade bíblica, não é razoável declarar que a passagem contém um erro. Algumas dificuldades das Escrituras resultam em um conhecimento inadequado sobre as circunstâncias e não envolvem necessariamente um erro, tá bom, pessoal? Só para ficar claro aqui. Outra coisa, terminando esse aspecto aqui, a autoridade de Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo, ele existiu porque existem documentos
históricos confiáveis e de primeira mão que viram Jesus Cristo, pessoas que viram Jesus Cristo. Então, são documentos históricos. Jesus disse que era o Messias, Jesus disse que era o Filho de Deus, que era o caminho, a verdade, a vida, que era o único caminho para se aproximar de Deus. Jesus Cristo demonstrou que tinha o direito de fazer essas reivindicações do Antigo Testamento. Então, ele, inclusive em João 2, ele fala assim: derrubem esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando de si mesmo. E uma vez que Jesus Cristo é o Messias, ele é Deus em carne humana. Ele dá a última palavra em todos os assuntos. Então, Cristo tem autoridade para endossar todas as Escrituras. Vemos Cristo aceitando o Antigo Testamento com total confiança e considerando palavra de Deus. Eu não vou ler aqui, mas em Mateus 15, 3 a 5 e 6 também, não vou ler agora, ele traz uma discussão sobre isso. Em João 10, 34 a 38, Jesus também traz discussões para que os ouvintes possam falar com ele sobre uma questão de que ele está dizendo que ele é Deus. Muito bem. Agora, nós temos uma autoridade muito grande, histórica, em todas as afirmações do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Sempre que a Bíblia fala alguma coisa, eu tenho até uma tabela aqui que eu não vou mostrar para vocês, uma tabela arqueológica dos períodos do Antigo Testamento, muito interessante. Muito bem, só para ficar claro, a idade dos patriarcas é a chamada a Idade Média do Bronze, na nossa história que estudamos. Nós temos a história de Sodoma e Gomorra, nós temos a Idade do Bronze inferior, que vai de 1550 a 1200. E várias escavações nas cidades de Betel, Laques e Debir mostram estas verdades. A Idade do Ferro, que é bem mais próxima de nós, ela também relata, os historiadores têm encontrado várias descobertas e pedras de registros que confirmam a Bíblia, na arqueologia, que eu não vou citar aqui agora. Agora, no começo, todo mundo criticava a Bíblia, mas depois eles foram achando documentos. Eu estive em alguns museus lá em Israel e na Jordânia, e nós vimos documentos ali, acho que a irmã Bia também viu, documentos antiquíssimos, que tratam de assuntos que a Bíblia tratava e a princípio pareciam que não era verdade. A existência dos heteus é muito criticada pelas pessoas que estudam a Bíblia com ceticismo, mas que estão lá em Gênesis, o lugar onde eles estavam, em Josué. Mas hoje, em investigações arqueológicas do século XIX, encontraram os heteus, que nunca ninguém tinha ouvido falar, só a Bíblia, e encontraram registros dos heteus. Então, concluindo, depois de examinar todas essas evidências históricas e arqueológicas, nós vemos que a Bíblia é plenamente confiável. Se a Bíblia diz que uma pessoa, um lugar e um evento aconteceu, você pode ter certeza que aquilo aconteceu. Até que algum dia alguém vai descobrir um documento ou alguma coisa para comprovar aquilo. Então, nós cremos que o Antigo Testamento é historicamente confiável, principalmente não por causa da arqueologia, mas por causa do testemunho de Jesus Cristo, que inclusive valida tudo isso com a sua ressurreição dos mortos. Eu quero terminar esse encontro da gente hoje, mas eu quero que você tenha uma sensação no coração de gratidão, porque esse livro tem sido tão criticado, tão colocado como algo inferior, mas ele continua sendo verdadeiro, e é verdadeiro para sempre. Tudo que você encontra aqui é verdade, incontestável, porque é a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar agora mais um dos nossos hinos, para você descansar. Fique em pé aí, né? E nós vamos agora cantar o hino do HCC, o 215. Enquanto você louva a Deus pela sua Bíblia que você tem aí, pode lê-la. 215.
Bíblia Santa, essa no caminho deste mundo enganoso e carnal, ilumina meus passos para sempre, dando força e vigor terrenal. Esse espelho, martelo e espada, esse amigo melhor do cristão, livro santo, divina palavra, fortaleza no meu coração. Este Deus, a mensagem sagrada que proclama de Cristo perdão, com promessas preciosas tão das de levar-me a celeste mansão. Esse espelho, martelo e espada, esse amigo melhor do cristão, livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Irmão Palmeiras, nos desculpe aqui pelo meu erro. Deus o abençoe em nome de Jesus. Está aqui conosco também assistindo. Irmã Vera, irmão Miqueias, boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos terminando o nosso encontro dessa noite, desejando que todos tenham uma boa noite, um bom descanso, né? E amanhã, um dia abençoado, em nome de Jesus, possam vencer todas as dificuldades, lembrando que o Senhor está com os irmãos. Na hora da dificuldade, clame pela presença de Jesus. Ele estará ao seu lado para ajudá-lo em todos os momentos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo